eleito, essa grande frente ampla, democrática, tem pela frente 4 grandes desafios. Isto é de imediato, não é algo que deve aguardar a posse, a diplomação, não. Isso é para agora, a fim do bem, do melhor para o nosso país e do conjunto da sociedade brasileira. Quais são esses 4 grandes desafios? Primeiro, reconstrução institucional. Esse é um processo necessário e é para agora. E ele conta com a participação imediata do próprio presidente Lula. Ele, eleito presidente pela 3ª vez, nesta eleição que nós já consideramos aqui que foi uma vitória gigantesca, uma vitória maiúscula, em vista de tudo aquilo que nós assistimos durante o próprio processo eleitoral, essa reconstrução institucional passa diretamente pela figura do presidente Lula. Ele, que é um grande articulador, um homem do diálogo, um homem das alianças, ele é a pessoa certa para a recondução do país neste momento. Isso passa, como eu disse, repito, pela reconstrução institucional. O que significa isso? Significa retomar o grande pacto democrático, o grande pacto federativo, ou seja, as responsabilidades da União, dos estados e municípios, que ele fará posteriormente, quando se reunirá também com os governadores. Mas para agora, já está agendada para a próxima semana, uma reunião entre o presidente Lula e os chefes dos outros poderes. Ou seja, o presidente Lula deverá se reunirá, na verdade, com o Lira, o Pacheco e a Rosa Weber. Veja, aqui nós temos os poderes do Estado Democrático de Direito, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A Rosa, claro, ela entra como ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a reconstrução institucional passa pela pessoa, pela figura do presidente Lula, já em diálogo com os chefes dos outros poderes. Então, isso é um processo necessário em vista daquilo que nós assistimos no último governo, esse atropelo do Executivo sobre o Legislativo, sobre o Judiciário e vice-versa. Então, esta reconstrução passa pela figura do presidente Lula e ele o fará. Nós teremos em breve, assim que as reuniões acontecerem, mais informações sobre isso. Segundo, um processo de aliança partidária. Esta frente já é ampla, mas ela terá uma necessidade de ampliar-se ainda mais em vista daquilo que nós entendemos que é essencial para este momento, que é garantir a governabilidade. Nós estamos diante de desafios gigantescos, como mostrarei já. Isso precisará de uma aliança partidária ainda maior. É claro que nós tivemos uma aliança gigantesca neste processo eleitoral, mas nós precisaremos de uma aliança muito maior para garantir a governabilidade, garantir o resgate de certas políticas que são centrais para nós, para o povo brasileiro, e ao mesmo tempo a necessidade de avançarmos em muitos aspectos, como por exemplo, revisão da emenda constitucional 95, revisão da reforma trabalhista. Isso precisará de uma frente muito ampla de partidos. Por isso, a presidente Gleisi já está em contato com o MDB, com o PSD e entrará em contato também com União Brasil, PSDB e Cidadania. Então veja, nós temos aí mais 5 partidos em que a presidente Gleisi conversa agora para formar essa frente ampla de governo. Nós já tivemos uma frente ampla de grande espectro social, não apenas político, mas sobretudo social, quando figuras que não votavam no PT, que não eram defensoras das políticas do PT, mas se viram diante de uma ameaça muito maior, e nós estamos vendo agora que essa ameaça era real,
Era real porque ela está nas ruas pedindo intervenção militar. Mas sobre isso a gente conversa em um outro vídeo. Mas por agora, veja, o presidente Lula está em uma frente, reconstrução institucional. A Gleice está em outra frente, uma frente mais ampla para a governabilidade. Não será um governo do PT, isso já estava óbvio antes mesmo de iniciar a corrida eleitoral pela presidência. Mas será uma frente ampla que deverá contar também e contará com os setores da sociedade civil, porque o processo de reconstrução do Brasil é um processo que só será possível não apenas com essa frente ampla de partidos, mas inclusive e especialmente com a participação direta da sociedade civil. Então a Gleice trabalha por isso daí. Terceira frente de atuação, de trabalho neste momento, é o processo de transição. Este processo importantíssimo será coordenado pelo vice-presidente da República. Veja você, o Geraldo Alckmin. Então, esta figura que foi importantíssima nessa composição deste centro democrático, que quando Lula o anunciou como vice-presidente, gerou estranheza, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, mas foi uma estratégia que se mostrou acertada, porque não foi uma vitória do PT apenas. É claro que sem o PT não haveria vitória, mas o PT sozinho também não venceria. Então essa frente ampla, que contou com a participação central do Geraldo Alckmin, agora vice-presidente eleito, ele coordena esse processo de transição. E observe, é um processo importantíssimo, protegido por lei, que não passa pelos interesses daquele que ainda ocupa a presidência da República. Ao contrário, pela primeira vez na história do Brasil, um processo de transição terá a presença do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque as informações precisam ser exatas, fidedignas, reais. Nós não sabemos exatamente aquilo que está acontecendo na República Brasileira, no governo brasileiro. Para termos uma ideia, em entrevista na Globo News, no último dia 24 do mês passado, 24 de outubro, o Meirelles disse que o governo está anunciando que o rombo fiscal é de apenas 150 bilhões. Olha só, apenas 150 bilhões. O Meirelles disse que não, que nós estamos diante de um rombo fiscal de 400 bilhões. Ou seja, quase meio trilhão. Meio trilhão. Então o Tribunal de Contas da União entra nesse processo de transição pela primeira vez na história e agora de forma permanente, porque também estará em lei que a participação de todos os processos de transição a partir de agora terão a participação do TCU para ver realmente o que esse governo fez, o que deixou de fazer e como estão as contas públicas, como está a coisa pública. Então esse processo de transição não será um processo fácil, mas como está protegido por lei, não havia muito como este governo se omitir ou, como a gente diz entre os adolescentes, embarrear essa situação. Não. Terá que ser conduzido e conduzido da melhor forma possível com a nomeação ali daquelas 50 pessoas para a transição. Inclusive, coordenando ali cada área, cada ministério, cada setor. Então, este processo é importante, porque este governo omitiu da população brasileira muitas informações, não apenas impondo sigilo, não apenas não respeitando as leis de transparência, inclusive interferindo no portal da transparência, mas você se lembre que durante a pandemia o governo sonegou informações importantes daquilo que acontecia na sociedade brasileira. Então este processo de transição será coordenado pelo Alckmin e, claro, aí terá pessoas do governo como o próprio Ciro Nogueira. Então isso não é uma concessão, isso é o que rege a nossa lei. Agora veja você como a lei nesse momento, nesse sentido, é importante para conduzir
a nossa república a processos corretos, processos democráticos. Então, observe, primeiro, reconstrução institucional, segundo, alianças partidárias, terceiro, processo de transição. E o quarto? O quarto é a discussão e aprovação do orçamento para 2023. A discussão já está em andamento dentro do Congresso, já estava bem antes, na verdade, das eleições. Mas veja, não havia, por exemplo, previsão orçamentária para a manutenção do Bolsa Família em R$600. Não havia previsão para aumento real do salário mínimo. E nós precisamos discutir e aprovar um outro orçamento. Um orçamento que contemple realmente os interesses e as necessidades da sociedade brasileira. Este orçamento que estava pronto para seguir para discussão, para aprovação, para sanção presidencial. Este orçamento foi um orçamento pensado para a reeleição do atual governo. Ele não contemplava isso que eu disse. Mas observe, há muitas necessidades na sociedade brasileira para o próximo ano. Por exemplo, a educação. Nós tivemos uma perda gigantesca durante a pandemia. Nós precisamos sentar enquanto sociedade, projetar como tratar com a educação neste novo período, neste novo governo. E isso precisa de recursos. Ao contrário do que fez o atual governo, de cortes no orçamento para a educação. Não foi só para a merenda, não. Não foi só de custos, não. Quando eu falo corte na merenda, vocês se recordam que não houve aumento real do repasse de verbas para a merenda escolar. Então, não é só deixar de investir, não. Esse governo fez muito mal à educação brasileira. E para esta educação, aí eu posso até dizer que, século XXI, retomada de uma educação aí como um projeto de Estado, não mais um projeto de governo, mas um projeto do Estado brasileiro, pensando a educação como um todo, pensando a educação a longo prazo, nós precisaremos de recursos, investir nisso daí. Também recursos para ciência, tecnologia, cultura e meio ambiente. Nós precisaremos rediscutir o orçamento. Aí vem uma turma dizendo, mas tem que respeitar o teto. Mas que teto que esse governo preservou? Eu me refiro novamente ao Meirelles. O Meirelles já disse, nós precisaremos pensar uma regra de exceção para o próximo ano, para contemplar essas necessidades. E olha que nós temos um ano difícil. Por quê? Porque como o governo utilizou-se de medidas inconstitucionais, e passou tudo, porque o Congresso estava com orçamento secreto, mas eram ilegais, tentando comprar aí a sua reeleição. Isso fez com que esse processo gerasse uma redução na inflação através de uma intervenção nos combustíveis, uma intervenção na energia elétrica. Eu não preciso recordar, mas vocês se lembram de tudo isso. Mas isso nos trará o quê? A inflação deve voltar agora e voltar com força, como você já percebe isso. Os combustíveis, por exemplo, cujo aumento estavam represados, deve voltar agora com força total. E este emprego que surge de fim de ano, ele provavelmente não será suficiente para dar conta dos milhares de desempregados que temos. Então, o que nos aguarda ano que vem é maior inflação, manutenção dos juros e baixo crescimento. Se o governo eleito não interferir em tudo isso, nós estaremos nessa condição em que nos encontramos, e não é isso que nós queremos. Nós elegemos um governo para fazer diferente, para recolocar o Brasil no crescimento sustentável, discutindo energia limpa, com redistribuição de renda, com um processo mais justo e socialmente igual. Pois bem, muito obrigado por você ter participado aqui. Coloque aí as suas impressões sobre cada um destes desafios e não se esqueça, curta o nosso vídeo porque isso ajuda muito o canal.